Oiê, eu espero encontrá-los bem, mas se você chegou até esse vídeo é porque você está passando ou já passou recentemente pelo processo do luto. E de antemão eu já gostaria de te dizer que esse vídeo não é sobre respostas, é sobre o processo que eu vivi e que eu vivo até hoje, e eu queria compartilhar com vocês de coração para coração. Recentemente eu li uma frase que ela dizia assim: o luto tem som, ele é um grito, ele é silêncio, um silêncio que ocupa tudo. E para mim essa frase fez tanto sentido, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente perde o sentido de viver. Durante muito tempo eu pensei qual seria o significado da minha vida sem o meu pai. Meu pai faleceu em 2021, na época da pandemia, e durante muito tempo eu fiquei pensando o quão forte eu deveria ser. Eu olhava e olho ainda com admiração para minha avó materna e para minha mãe, porque ambas perderam tanto nessa vida e elas continuam vivendo de forma com a qual eu me orgulho de tê-las. A minha avó perdeu o marido quando ele tinha 42 anos e na sequência dos anos perdeu 2 filhos. Minha mãe perdeu o pai então quando ela tinha 14 anos e na sequência dos anos perdeu 2 irmãos e recentemente perdeu o meu pai. E todos os dias, para poder passar por esse processo, eu me inspirava nelas. Afinal, tantas perdas elas tiveram e elas continuam de pé. Qual é o jeito que se faz para que a gente consiga passar por esse processo infinitamente dolorido? E nesse processo de se autodescobrir, eu percebi que o luto é diferente para todas as pessoas. Umas gostam de ficar mais quietas, introspectivas, outras gostam de falar sobre o momento e rever fotos. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes, os lutos são vivenciados de formas diferentes. Mas tem uma coisa que é comum para todos, é aquele dia que sempre vai ficar na memória. É o dia em que o mundo seguiu, mas você parou. As pessoas conseguiram tocar as suas vidas e você não. E aí, voltando no processo de precisar ser forte, durante muito tempo eu não queria chorar na frente dos outros. Eu achava que isso seria não um sinal de fraqueza, mas eu não achava que seria justo, não sei se comigo ou com outras pessoas, chorar na frente dos outros. E aí, quando eu me via, eu estava chorando. Chegava momentos em que eu via o pai dos outros com suas filhas, eu gostaria de dar um abraço nesses pais. É como se eu sentisse pertencimento nesse momento, sabe? É uma coisa que eu não consigo explicar, mas muitas vezes eu me via chorando, olhando para os pais dos outros. Então eu acho que para mim funcionou deixar fluir de um jeito natural. Foi muito importante eu deixar claro para as pessoas ao meu redor qual seria o meu formato de luto. Afinal, as pessoas não precisariam ou nem deveriam saber qual é, mas isso de fato deixaria o meu processo mais leve e mais acolhedor. E aí precisamos entender que as pessoas são diferentes. Alguns vão chorar, outros não. Alguns vão engolir o choro, alguns vão querer falar sobre o assunto. Então é importante que a gente saiba classificar o nosso luto. Tudo é um processo muito de autoconhecimento. E quando a gente entende que a força, na verdade, é deixar a dor sair, o caminho fica mais leve. Então, se você precisa chorar, se você precisa ver fotos, se você precisa conversar com alguém, siga o seu processo de luto. Tenha esses momentos para que você consiga se autoconhecer e deixar o seu processo de evolução mais leve. Eu falo muito de leveza porque para mim foi um fardo durante esses 4 anos tentar entender o luto. E se eu dissesse para você que o meu luto durou 3 anos? Eu fiquei 3 anos sem frequentar o apartamento dos meus pais, eu fiquei 3 anos basicamente sem frequentar a cidade que eles moravam, porque para mim era como se fosse uma tortura. É saber que eu ia para lá e não ia conseguir encontrá-los da forma que eu encontrava, né? A minha mãe estaria lá, mas o meu pai não, e isso causava muita dor para mim. E ainda falando de leveza, eu acho que uma das coisas que mais me conforta nesse processo do luto é saber que tudo que eu vivi com o meu pai foi amor. Foi saber que quando nós estávamos juntos. Foi fazer coisas que ambos gostávamos. Era curtir a vida como a gente gostava. E levando em consideração tudo isso, eu não fico com aquele sentimento de e se eu tivesse feito algo diferente? A gente precisa entender que na vida nós tomamos decisões todos os dias. Não há nada do que eu pudesse ter feito que teria alterado as circunstâncias do que aconteceu. Então eu acho que a gente precisa viver de acordo com o que a gente acredita.
Se a gente tá, por exemplo, num almoço em família, curta aquele momento, não saia de lá para dizer depois: eu queria ter aproveitado mais, eu não aproveitei tal coisa. Faça coisas que você tem vontade com as pessoas que você gosta. Eu acredito que para mim se tornou um pouco mais fácil esse fardo, porque eu tinha meu marido, o Felipe, e ele simplesmente esteve ali todos os dias para que eu pudesse chorar sem falar nada, sem ele falar nada. Porque convenhamos, não há nada que ele fosse falar que deixasse o meu coração mais tranquilo. Até hoje ele pergunta: quer conversar sobre isso? E nada do que ele diga vai deixar o meu coração mais tranquilo. Até porque, sinceramente, a gente sabe que até as frases bem intencionadas incomodam. Ele vai viver em outro lugar melhor. Você precisa ficar bem. Você tem que ser forte. O tempo cura. A verdade é que o tempo não cura nada. Você apenas aprende a conviver com o desconforto. Frases desse tipo só me deixavam ainda mais frustrada. A melhor coisa que alguém pode fazer nesse momento por você é dizer: eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui. O fato de ter que achar sempre alguma coisa para dizer, por mais que a pessoa se esforce, ela nunca vai conseguir achar uma palavra que descreva com sabedoria o que você tá sentindo e nem dizer exatamente uma frase que te dê conforto. Pelo menos para mim isso nunca existiu. E nesse vai e vem, então, já se passaram 4 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi, a dor não desaparece. Vira lembrança, vira abraço sem abraço, vira sorriso com lágrimas. Afinal, você não supera o luto. Como eu disse, você aprende a conviver com ele. Então a minha dica seria: viva do seu modo. Chore, veja fotos, vá para festas, mas não desista de passar por esse processo. É um processo de autoconhecimento que a gente leva para as nossas próximas gerações. A gente passa a entender o que as pessoas que perderam alguém antes da gente passaram. A gente passa a entender que o luto não é um processo linear e que ele é diferente para todo mundo. A gente aprende que antes o vazio era cortante, hoje é uma presença silenciosa. A gente aprende que dói, mas também lembra do quanto foi real e bonito. E aí, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar 2 coisas. A primeira é sobre uma frase que eu li, que ela fez todo sentido, porque ela me fez relembrar quais momentos foram preciosos e o quanto eu vivi com amor e fui amada. A frase é a seguinte: o luto é o preço do amor. E por mais que doa, eu certamente não trocaria um segundo vivido por uma vida sem essa dor, porque onde há dor, houve amor. E essa frase pra mim ela fez todo sentido, porque a gente não sente falta de quem a gente não amou. Sentir essa dor é saber que o que a gente viveu foi com amor e foi com carinho. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é: não se apresse para passar por esse processo do luto. Respire, chore, viva do seu modo. A gente precisa lembrar todos os dias que tudo que a gente sente é porque somos humanos. E tudo que nós sentimos é um fardo que outras pessoas já carregaram e que nós podemos tirar grandes lições desses momentos. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que curta e compartilhe com outras pessoas que também estão sentindo saudade.